Olá! Nosso conteúdo hoje será vozes verbais. As vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual está ligado. Essa relação ajuda a definir não só o significado do enunciado, mas também o foco e a entonação. As vozes verbais costumam ser divididas em voz ativa, voz passiva, que pode ser voz passiva analítica ou voz passiva sintética. E ainda temos a voz reflexiva. Algumas vezes, esses enunciados podem passar de voz ativa para a voz passiva e vice-versa, dependendo da intenção do interlocutor em evidenciar determinadas ações. Vamos aprender um pouco mais? Vejamos a voz ativa. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica ação, também chamado de sujeito-agente. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica ação, também chamado de agente. A ação ocorrida no enunciado, portanto, é o agente em evidência. Veja esse exemplo. O rapaz ouve a moça no rádio. O rapaz é o sujeito agente. O ouve é o verbo na voz ativa. E a moça no rádio seria a continuação do predicado. Agora vejamos a voz passiva. Temos dois tipos de voz passiva, como eu já falei, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vejamos primeiro a voz passiva analítica. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação. Seria o sujeito paciente. A voz ativa pode ser usada para evidenciar não o agente, e sim o paciente, quem sofre o impacto dela. Para entendermos esse conceito, vamos pegar o exemplo anterior. O exemplo anterior está na voz ativa. Vamos passá-lo para a voz passiva. Primeiro, identificamos no predicado quem é o elemento que está sofrendo a ação. Esse passará a ser o sujeito da frase. Segundo ponto. Consequentemente, o sujeito agente da voz ativa passará a ser apenas parte do predicado, ou seja, o sujeito agente troca de lugar com o sujeito paciente. Aí, nós teremos a frase na voz passiva. Utilizaremos os mesmos verbos, porém com alguns ajustes. Haverá um verbo auxiliar, ser ou estar, seguido do verbo principal, conjugado no particípio passado. Vejam como vai ficar. Vamos para o exemplo. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Agora eu tenho um sujeito paciente. A moça, ela sofreu uma ação. Tem o verbo auxiliar mais o verbo principal na voz passiva. E por último, a continuação do predicado.
Agora vejamos como funciona a voz passiva sintética. Gravem esse Szinho, sintética. Como o nome diz, voz passiva sintética só difere da voz passiva analítica por ser mais resumida. Ela utiliza o pronome apassivador se para sintetizar a ideia que algo está ou é feito por alguém. Por isso, se, lembre-se do Szinho de sintética, vai ter sempre o se. Apartamentos são alugados. Essa é uma voz passiva. Eu tenho um sujeito paciente, um verbo auxiliar e o verbo principal na voz passiva. Aqui eu tenho uma voz passiva analítica. Agora, convertendo para a voz passiva sintética, veja como ele ficará. Alugam-se apartamentos. Lembram do Szinho que eu pedi para lembrar? É para fazer referência a esse se. Então, eu tenho o verbo principal na voz ativa, eu tenho uma partícula passivadora se e um sujeito paciente. Veja mais esse exemplo. Muito gado é criado aqui. Cria-se muito gado aqui. Agora vejamos a última voz, voz reflexiva. Muitas vezes produzimos enunciados em que o sujeito executa a ação em si mesmo, ou seja, ele é o sujeito agente e o sujeito paciente. Nesse caso, ocorre a voz reflexiva. Vejamos algum exemplo. Ele penteou a si mesmo. Porém, podemos simplificar o enunciado apenas utilizando os pronomes oblíquos, que se ligam ao verbo e passam a mesma mensagem. Ele se penteou. Ele praticou a ação de pentear e foi penteado, por isso reflexiva. Por hoje, vamos ficando por aqui. Agora, vamos praticar no nosso material. Bye!